Papo Mineiro hoje, numa prova eleitoral, assunto importante para o ano de 2024, com o advogado Fábio Castro, mestre em ciência política e doutor em direito. É membro do Conselho de Política Econômica da FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais. Atualmente analista e estrategista eleitoral e consultor de relações institucionais e governamentais. Seja bem-vindo, Fábio. Oi, Hernani. Primeiro, uma satisfação estar aqui com você, né, nesse prestigiado programa Papo Mineiro, que é sempre bom, né, nós trazemos reflexões acerca da nossa conjuntura atual, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, né, e no mundo, que ajuda a explicar esse momento complexo que nós estamos vivendo em âmbito mundial. Isso mesmo. Então, é bom fazer uma reflexão. O Pelé, lá atrás, há 30, 40 anos atrás, falava que o povo não sabe votar. Não sabe votar porque não tem informação. Quem tem informação sabe votar. Né? Exatamente. Então, a gente precisa conversar muito, intercambiar sobre o tema eleitoral, porque hoje, com os ODS lá pela ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos aí há 6 anos do prazo, eles estão ainda muito atrasados em nosso país. Né? Então, nós precisamos melhorar, primeiro, o lugar que a gente vive. Né? Questão de segurança, de saúde, né? De mobilidade, de habitação mesmo. Né? A gente precisa trabalhar isso com uma aceleração necessária que o mundo todo já está fazendo. Né? Mas vamos lá, vamos à sua história. Bom, é o seguinte, eu sou, como você disse muito bem, eu sou bacharel em Direito, né? Eu formei pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu tenho um mestrado na área da ciência política na Espanha, com uma bolsa do governo espanhol, questão acadêmica, né? E tenho um doutorado em Direito Público aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Então, ou seja, toda a minha vida acadêmica, eu sempre busquei estudar e entender a complexidade que envolve a administração pública, que envolve governos, que envolve a relação entre governo, poder executivo e legislativo, entre esses poderes e a sociedade. Então, eu sempre busquei, na minha área acadêmica, aprofundar nesses estudos, né? Com questões em âmbito internacional e tal. E na minha questão profissional, eu vim atuando, desde a minha época de colégio, universidade, eu sempre gostei de entender esses sistemas políticos, né, de aprofundar cada vez mais. Então, eu aliava a minha questão acadêmica e profissional. Então, eu iniciei a minha trajetória profissional com 2 grandes mestres, 2 ensinamentos que eu tive. O primeiro foi quando o falecido, né, o ex-deputado Bonifácio Andrada, ele era secretário de Estado. Eu fui estagiário lá na Secretaria de Estado de Administração naquela época. Então, foi um grande início ali que eu tive para entender a complexidade, né, do poder público. E a outra referência profissional que eu tenho, que me inspira e me motiva cada vez mais a estudar e atuar em prol do bem comum, é o professor Anastasia, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época de faculdade, depois na administração pública, e eu fui trilhando várias atuações dentro da administração pública, muitas delas junto com o professor Anastasia. Então, mestre, né? O mestre Anastasia. Né? Uma mente referência. Brilhante. Não, uma mente brilhante, uma competência, que a gente só tem que bater palmo por ser mineiro, né? Exatamente. Aí, maravilha. Antes, ele é uma pessoa assim, de uma capacidade intelectual incrível e uma humildade muito grande, né? Porque nós temos, né, Nani, essas pessoas que têm uma inteligência acima, tem alguns que são muito arrogantes, que não gostam de ouvir os outros, se acham supra-sumos, e tem aqueles verdadeiros intelectuais, aquelas pessoas que nos motivam e nos referenciam, que são as pessoas humildes, como é o professor Anastasia. Ele nos ouve, ele reflete, então é uma pessoa muito interessante. Então, aí eu atuei na Assembleia Legislativa, em várias áreas ali, né? Aí eu atuei também na Câmara Municipal de Belo Horizonte, teve um período que eu fui diretor-geral da Câmara Municipal. Então, aí eu, dando sequência à minha carreira profissional, eu fui diretor de planejamento da agência da região metropolitana aqui de Minas Gerais, né, aqui de Belo Horizonte. Entendi um pouco mais esse sistema que existe entre as cidades, que é fundamental. Não há como você pensar Belo Horizonte sozinha, sem pensar as outras cidades que estão no entorno. E para minha satisfação, o maior desafio profissional que eu tive foi ouvidor-geral do Estado no governo Anastasia,
onde nós pudemos trabalhar com políticas ligadas a compliance, transparência, controle social, que foi algo extremamente importante. E, aliado a isso tudo, né, eu também tive uma atuação partidária. Eu fui, no antigo PL, né, do Álvaro Vale, eu fui presidente do PL Jovem, né, eu iniciei as minhas atividades partidárias, fazendo curso de formação política no PL, fui presidente da juventude do PL aqui em Minas, e fui galgando espaços dentro da estrutura partidária, até eu cheguei a ser secretário-geral do PL aqui em Minas Gerais, né? Tive como referências ali o ex-deputado Ronaldo Vasconcelos, o ex-deputado Agostinho Silveira, que foram pessoas que nós atuamos junto na direção partidária. Então, sabe, Hernani, eu sempre busquei conjugar essas três questões: o âmbito partidário, o âmbito acadêmico, mas ele não pode ser entendido uma coisa fria, ele tem que estar conjugado com a prática, senão ele vira algo totalmente inacessível, né? Então, e eu também interessante, eu tive um breve período como vereador aqui em Belo Horizonte, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais e aplicar alguns ensinamentos, alguns aprendizados que eu tive. Como eu fui o principal autor do voto aberto na Câmara Municipal, que nós acabamos com todas as votações secretas que existiam aqui em Belo Horizonte. Então, ou seja, eu busco trilhar toda a minha vida profissional em prol do interesse público. Todo lugar onde eu atuo, eu tenho essa questão em mente, sabe? Proporcionar algo em prol do coletivo. Muito bom isso, né? Sempre bom isso, porque se não são as pessoas que fazem isso são muito poucas. Nós precisamos de mais gente que faça isso. Não é que largue o eu individualista, mas que também dê um privilégio ao coletivo, né? Isso é muito importante. Exato. Nós não podemos sobrepor o interesse público a interesses particulares, né? Nós não podemos pensar nisso. A gente não constrói um país, uma grande nação, privilegiando interesses particulares, partidários, pessoais, familiares. Não podemos pensar desse jeito. Isso é uma das causas, inclusive, que explica a situação nossa do Brasil hoje, tanto no aspecto político, econômico e social. Isso que eu queria te perguntar. Então, você vem aí, vamos começar do federal, né? Da visão federal. Você pelo menos tem mais de 20 anos nisso, né? Pelo menos mais do que nós conhecemos, já mais esse período. Então, você sempre teve uma análise, uma visão assim, diferenciada, né? Como é que você vê esses últimos 20 anos, 25 anos de Brasil? Bom, primeiro é o seguinte, uma constatação. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tá? Não é um dos mais pobres, os mais pobres são na África. Nós somos um dos países mais desiguais. Nós temos um problema que eu vejo que é o maior de todos. Nós temos uma população que, infelizmente, nós não privilegiamos educação política. Veja, Hernani, nós não temos nenhum país no mundo que tem níveis de desigualdade baixo, que são países pujantes, que são países ali com índices muito bons na área de educação, na área de saúde, sem educação política. Nós temos que ter consciência da cidadania. E quando nós falamos de cidadania, não é só direitos. Nós brasileiros estamos muito... é muito fácil reivindicar direito. Mas peraí, antes do direito nós temos os deveres. Isso é cidadania. Então, nós temos uma baixíssima... uma formação cidadã muito baixa. Você pega, por exemplo, nós não temos uma disciplina que envolva a educação cidadã. Nós não temos isso. Então, ou seja, a partir do momento que nós não temos cidadãos em sua plenitude, isso aí passa a ser um círculo vicioso. Cidadãos que não entendem, não compreendem essa questão da cidadania, eles tendem a não participar de forma adequada da política. Democracia não é só o direito de votar ou ser votado. É acompanhar o dia a dia dos nossos parlamentares e dos nossos eleitos. Nós não acompanhamos. Esse trabalho não é feito. E com isso, a partir do momento que nós não preocupamos com quem nós votamos e não acompanhamos, nós temos o quê? Uma baixa qualidade das normas jurídicas votadas nos parlamentos e uma qualidade baixa das políticas públicas. Veja, eu não estou falando que isso é unânime, tá? A grande maioria nós temos exemplos exitosos e tal, mas hoje o Brasil, na grande maioria das vezes, nós temos a qualificação de que é uma baixa representação política, há uma desconexão da classe política com o cidadão.
Agora, os culpados não são só os políticos, não. Eles não caíram de uma nave espacial e chegaram nos parlamentos e nem nos palácios. Eles são votados por nós. A democracia nossa é jovem, ela requer um tempo, aprimorarmos cada vez mais, mas, Hernani, sem educação cidadã, nós não construiremos uma grande nação mais igualitária, com pessoas com uma capacidade maior de contestar a atuação dos parlamentares. Eu, inclusive, converso muito com algumas pessoas. Gente, a educação técnica, a educação formal, ela é muito importante, né? Mas ela forma trabalhadores. A educação cidadã, ela forma cidadãos. Não adianta nada nós termos pessoas capazes, expert em determinados assuntos, se nós não temos uma democracia forte. O que vai acontecer? Essas pessoas ou elas vão para fora do país, ou elas vão ficar aqui, mas vão produzir com esse sentimento unilateral. Não há um sentimento de nação, não há um sentimento de pertencimento. Então, enquanto nós não investirmos, e quando eu falo nós, Hernani, não é só o poder público, a gente não é jogar, é o poder público, empresas, entidades do terceiro setor, todos temos que pensar em educação e formação cidadã. Porque, olha, a rede social hoje é algo pujante, cada vez brutal desenvolvimento tecnológico nas últimas 2 décadas. Só que ela tem alguns viés que não são muito positivos. Você pega, por exemplo, a intolerância que nós temos hoje, que é um gravíssimo problema, em âmbito internacional aqui no Brasil, a intolerância de opiniões. Eu estou certo, o outro está errado. Então, ou seja, nós combatemos a intolerância com educação e formação cidadã. Só que nós estamos cada vez mais regredindo nesse aspecto no país, o que é da maior gravidade, e os reflexos já estão aí. Você deu um panorama que eu até concordo bastante nesse panorama, nível Brasil. E agora aconteceu lá em 2017, 2018, que Minas Gerais resolveu votar diferente, ter algo diferente do resto do país. E hoje nós estamos aí, o quê? No 5º, 6º ano já de governo diferente. Como é que você vê Minas Gerais antes e depois? Olha, se não lógico, antes um pouquinho, Flávio, lógico que nós tivemos um governo Antônio Anastasia, que ele cuidou de dar bases a muitas coisas, inclusive nas inovações, com gente capacitada politicamente, tecnicamente, etc. Né? Ele criou ali um terreno mais fértil. Né? Depois foi tudo destruído e agora está sendo construído de novo. Então, como é que você vê essa visão que você já passou por ela? Veja, Hernani, a política, a administração pública, os principais resultados, eles não se dão da noite para o dia. São frutos constantes. Né? Medidas hoje que estão sendo implantadas, e a gente vê Minas Gerais crescendo mais do que a média nacional, tem muitos méritos desse governo e coisas que foram plantadas anteriormente. Nós temos um ponto muito grave aqui, que não há continuidade do serviço público em várias partes. Né? Está um detentor do mandato, um governador, prefeito, que for presidente, chega um outro que quer destruir tudo, iniciar tudo e tal. Então, aqui em Minas Gerais, nós temos vários pontos positivos, mas nós temos também as coisas negativas que nós temos que refletir. Você já ouviu, e as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo também, uma tal do Minas Trabalha em Silêncio? Na minha opinião, é uma das coisas mais negativas que existe. Tá certo. As origens dela é até muito interessante. Né? Na época da divisão do país, Minas Gerais ia perder um pouco para São Paulo. Aí, ou seja, as pessoas foram na região ali do sul de Minas, à noite, sem falar nada, arredaram as estacas ali. Na época até isso aí é décadas atrás, e puxaram por 70 quilômetros. Essas estacas aí que Minas Gerais conquistou mais algumas áreas, então ficou o tal do Minas Trabalha em Silêncio, porque não teve conflito, não teve nada. Só que isso é muito negativo, para vários aspectos. Tá? Você vê, por exemplo,
na divisão de políticas e recursos em âmbito nacional para os estados, como é que está o nosso metrô aqui? Você vê o metrô, o recurso vai para outros estados e tal, do Nordeste, e aqui nós temos um grave problema de mobilidade. Vamos analisar friamente em termos de ocupação de cargos nos ministérios. Independente se for governo, de esquerda, direita, o que for, a participação atual de Minas Gerais, nesse atual governo, nós temos um ministro. No governo passado, nós tínhamos um ministro. Então, ou seja, nós, mineiros, precisamos de esquecer o trabalhar em silêncio e precisamos estar mais coesos e unidos, bancada federal, governo do Estado, entidades da sociedade civil, para nós atuarmos em defesa de Minas Gerais. Então, o governo Zema tem vários méritos que tem atuado, geração de emprego. Eu coaduno muito com uma postulado e um entendimento do governador. O Estado ele tem que ser mais enxuto, ele tem que ser um Estado desburocratizante, ele tem que ser um Estado eficiente. Nós não podemos pensar em um Estado gigante, que o Estado ele não promove o desenvolvimento. O Estado cria condições para a iniciativa privada. Quem gera emprego são as empresas, não é o poder público. Então, essa é uma visão moderna do governo Zema, essa é uma visão que tem dados concretos em relação a isso, e agora nós estamos aí, né? Em 26 nós encerramos essa gestão, essas duas gestões do governador Zema, e outros desafios virão, na expectativa de que o próximo governador ele tenha essa compreensão da continuidade. Então, até o seguinte, sabe, Nani, independente de esquerda, direita, pensar isso, eu tenho alguns pensamentos muito óbvios. Eu tenho esse pensamento, o Estado desenvolvimentista eu sou contra. O Estado ele tem que ser enxuto, ele tem que ser um Estado necessário, ele tem que desburocratizar, ele tem que criar condições para as empresas, elas é que geram emprego, elas é que gerem renda, e não criar normas e mais normas para dificultar e prejudicar a segurança jurídica, que isso é da maior gravidade que eu vejo. Não tem dúvida isso, né? Eu concordo plenamente que assistência social eficiente é quando você gera emprego. Porque emprego dá dignidade à pessoa. Aí, com o emprego, ele começa a ser cidadão. É um círculo virtuoso. Ele, com emprego, ele passa a cidadão, aí ele vai consumir, o Estado aumenta a arrecadação, aí com isso é possível ações do poder público cada vez maior para criar mecanismos para o protagonismo do cidadão e o desenvolvimento econômico e social, seja do município, do Estado ou do país. Então, a gente está vendo aí em Minas Gerais que, infelizmente, ainda só tem duas regiões metropolitanas, a de Belo Horizonte e Vale do Aço. Outras cidades mereciam, né? As cidades polos importantes de Minas Gerais que mereciam já ter uma região metropolitana. Está aqui dois exemplos, três, né? Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, citando somente três, né? Podia falar de Varginha, podia te falar de Governador Valadares, várias outras, né? De Uberaba, que agora é um geoparque da Unesco, né? Então, muita coisa boa nesse estado que precisava também ter um tratamento metropolitano. Como é que você vê essa questão da região metropolitana e a mais falada e mais conhecida, que é a região de Belo Horizonte, com muitos problemas, né? Por que eu sei isso? Você já passou lá pela agência metropolitana, e recentemente também nós tivemos a doutora Mila como diretora dessa região metropolitana, uma mulher competente, inteligente, presente, e ela deu uma levantada nisso de novo, que agora os sucessores têm que continuar o trabalho dela. Como é que você vê essa questão da região metropolitana e a nossa capital? Bom, de qualquer forma, é o seguinte, é um fato, né? O Minas é o estado que tem o maior número de municípios do país, são 853 municípios, né? Minas é considerado de forma aceitável como até a síntese do Brasil. Nós temos condições políticas, econômicas, sociais muito, muito próximas, né? Você pega a região nossa ali do norte, Jequitinhonha, com as questões, alguns problemas bem típicos da região Nordeste, nós temos a Zona da Mata com uma proximidade com o Rio de Janeiro, a região do Noroeste Triângulo com a pujança do agro, e o sul de Minas com a proximidade ali com São Paulo. Então nós somos uma síntese do Brasil. A questão municipal hoje,
ela não pode ser pensada de forma unilateral, individualizada. Não há como nós pensarmos, por exemplo, Belo Horizonte, a questão da mobilidade em Belo Horizonte, sem atentarmos para os municípios que estão no entorno, sem ter um trabalho conjunto, uma atuação. E nisso falamos mobilidade, falamos de educação, falamos em saúde, meio ambiente. Não tem como a gente pensar em uma administração isolada. Tá? É fundamental esse trabalho. Então, esses grandes núcleos urbanos, esses grandes centros que você disse, eles têm que ter uma atuação conjunta com as cidades do entorno para definição de políticas públicas e tal, porque senão não adianta. Né? Belo Horizonte, como eu vejo, a região metropolitana de Belo Horizonte tem muitos gargalos a serem resolvidos. E eu vou te dizer, Hernani, o que me preocupa muito, Belo Horizonte ela é uma cidade que ela parou no tempo. Se nós formos analisar de um tempo para cá, qual é a grande inovação que nós tivemos na capital mineira? O que trouxe de novo? Nós não temos. Há um arroz com feijão sistemático de um tempo para cá. Então, pegam, por exemplo, vou trazer 3 temas aí que estão na ordem do dia. Mobilidade. A mobilidade urbana é caótica na nossa capital, com impactos na região metropolitana. Eu nunca vi tanto ônibus pegar fogo, tanto ônibus estragar, nunca vi isso. Não, isso é uma questão que ela é responsabilidade de décadas, que não houve uma atuação firme que envolvesse executivo e legislativo, não só de BH, como das cidades que estão ali no entorno. Foram deixando os problemas, foram acumulando, e agora nós estamos aí num caos, que a situação não se resolve também da noite para o dia. Então, primeira questão, mobilidade. Segundo tema, fala a verdade, Nani, há quanto tempo que a gente ouve falar da Lagoa da Pampulha, que ela é um problema, que ela é um cartão postal nosso, mas se você chega ali, você vê que é um cartão postal que a gente nem gosta de mostrar quem está ali perto. Infelizmente, é uma vergonha. Isso é responsabilidade só de Belo Horizonte? Não, ela envolve Contagem, envolve os Córregos Sarandi, Ressaca e tal. Segundo ponto. E o terceiro, anel rodoviário. O anel rodoviário é raro aquele dia que nós não temos algo, um fato triste ali. Um acidente, uma morte, um atropelamento. Então é muito fácil para qualquer prefeito que estiver em Belo Horizonte falar assim, não, isso não é responsabilidade nossa. Responsabilidade do DENIT, responsabilidade dos outros municípios. A Lagoa da Pampulha, não, ela está em Belo Horizonte, mas tem córregos que vêm de Contagem, a Copasa não resolve. O que nós estamos precisando nesse caso aqui em Belo Horizonte? Uma liderança forte de um prefeito que pega esses temas e senta com os prefeitos da região metropolitana e atua junto ao governo do Estado, atua junto ao governo federal, para ter uma resolução. Esses 3 problemas, Hernani, se nós estivéssemos fazendo essa conversa nossa há 3 décadas atrás, seria a mesma coisa agora. E quantos milhões foram investidos, por exemplo, na Lagoa da Pampulha e continua do mesmo jeito? Quantos milhões foram investidos dinheiro para as empresas de transporte coletivo e ele continua dessa forma? Um serviço péssimo, uma prestação de serviço totalmente abaixo do que a população merece. O anel rodoviário, quantas mortes que nós tivemos nos últimos 20 anos ali? Quantas perdas? Quantas famílias dilaceradas que nós tivemos? Então, nós não temos, o que nós estamos precisando é um pulso. E não é admissível um prefeito que for virar e falar isso não é responsável, isso é o DENIT, no caso do anel. A Lagoa da Pampulha, não, porque o problema é a Copasa, é contar. Peraí. O líder, a função dele é pegar os atores, colocar na mesa e chegar a uma conclusão com prazos, metas, recursos. Agora falta planejamento. Nós não temos planejamento. Eu vou trazer alguns exemplos para você. Eu sou muito favorável à concessão para iniciativa privada de determinados equipamentos. O exemplo de Poços de Caldas. Poços de Caldas fez um processo de concessão para iniciativa privada de alguns equipamentos da área turística e eles estão totalmente reformulados, estão muito bem avaliados, e com isso o quê? Mais turistas, aumenta a receita dos bares, restaurantes, hotéis. Agora, aqui em Belo Horizonte, Hernani, olha a condição do nosso Parque das Mangabeiras. Se aquilo ali, aquele equipamento lindo, maravilhoso, um presente da natureza, se ele está apto
para receber as pessoas para uma atividade de lazer, de recreação, equipamentos quebrados, placas todas enferrujadas. E qual que é a alternativa? Nós temos que abstrair de questões ideológicas. Não, nós não podemos entregar para a iniciativa privada que só quer lucro. Ok, então nós vamos tirar dinheiro de onde? Se há uma dificuldade enorme fiscal do poder público, todos arrochados, municípios e os estados estão numa dificuldade tremenda. Então nós temos que ter originalidade, criatividade, nós vamos ser arrojados para nós tirarmos Belo Horizonte dessa letargia que nós estamos percebendo nos últimos tempos. E esse é o momento importante agora, que é o processo eleitoral, né, das eleições desse ano. Não tem dúvida. Que é aí que nós podemos, então, escolher nossos defensores, né? Os nossos defensores da cidadania, né? Que precisa isso. Porque eu acho, por exemplo, que uma Assembleia, uma Câmara Municipal, devia ter, de vez em quando, palestras sobre cidadania, né? Que as pessoas pudessem entrar lá de forma tranquila, aprender mais, a conhecer mais de todo esse sistema eleitoral que você conhece muito bem, né? E é uma pergunta que eu faço também. Nosso sistema eleitoral é realmente um dos melhores do mundo? Hernani, essa pergunta sua é muito boa. Primeiro ponto, não existe nenhum sistema eleitoral perfeito. Não existe. Todos eles são passíveis de críticas, todos eles, né? De vários países do mundo. Você pega agora, nós vamos ter eleição dos Estados Unidos no final do ano, várias críticas existem ao sistema eleitoral norte-americano, como do alemão, como do brasileiro. Então, ou seja, isso é uma discussão que ela sempre vai ocorrer. Agora, na minha opinião, nós temos alguns graves problemas aqui no nosso sistema. Um ponto positivo que eu vejo recentemente é a proibição das coligações proporcionais. Algo fantástico. Cada partido lança o seu número de candidatos a vereador, deputado que for, e não necessariamente não pode coligar com o outro. Tá? Agora, eu vejo dois pontos que eles são extremamente negativos e que, inclusive, o Congresso Nacional, eles estão agora entrando numa discussão mais forte, né, capitaneada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Primeiro ponto, para a reflexão, Instituto da Reeleição. É um instituto bom, ele é interessante, ele permite, é muito pouco tempo de mandato, né, você exercer as questões todas, porque a administração pública ela é muito complexa, mas eu tenho uma leitura que para o Brasil não funcionou, porque há necessidade sempre pensar nas próximas eleições e na reeleição do titular do mandato. Então eu tenho minhas críticas ao Instituto da Reeleição. 4 anos de mandato é pouco? De repente colocar 5 anos de mandato. Então essa é a primeira reflexão que eu apresento para todos. Respeito, logicamente, quem pensa diferente, mas eu tenho esses pontos. Agora, o outro ponto que talvez eu seja o mais cristalino da minha forma de pensar. Veja, Hernani, nós temos eleições de 2 em 2 anos no Brasil. Isso é o que há de mais negativo para a eficiência da administração pública. Vamos analisar primeiro o custo, fundo partidário. Né? Hoje nós não podemos mais ter doações de empresas para os candidatos. Então tem um fundo eleitoral, né? Que ele é encaminhado para os partidos, de acordo com a representação na Câmara dos Deputados, e faz essa divisão. Então, há um fundo, por exemplo, para esse ano, são 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Então, de 2 em 2 anos, nós temos um valor estipulado, né, pelo Congresso para ser encaminhado aos partidos. É o primeiro ponto. Segundo, os gastos da Justiça Eleitoral, que são enormes também, toda a mobilização para as eleições. E o mais grave que eu vejo, o país ele tem um prejuízo enorme na economia devido a nós termos eleições de 2 em 2 anos. Por exemplo, nós temos esse ano a eleição municipal. Qual é a tendência? Os governos e os parlamentos eles só vão produzir de forma mais eficiente até o meio do ano agora. Depois é natural. O vereador vai a campo para a sua reeleição. O prefeito vai a campo ou para a sua reeleição ou para ajudar a eleger alguém. Os deputados estaduais precisam eleger, e os federais, eleger os seus prefeitos. Isso não é errado. Só que há uma queda muito grande na produção legislativa desse país e há também um comprometimento das políticas públicas, dos governos. Há restrições legais com isso. Então, nós vamos ter um país que tem uma certa normalidade administrativa até o meio do ano,
No segundo semestre, eleições municipais. Chega ano que vem, os prefeitos tomam posse, 6 meses, pelo menos, de montar a equipe, estruturar, entender a máquina, 6 meses. Segundo semestre do ano que vem, as coisas começam a avançar. Chegou no outro ano, o que acontece, Hernani? Eleições estaduais e federais. Aí, meu amigo, os deputados vão preocupar, com razão, pela reeleição deles, os chefes do executivo estadual e federal também. Então, percebe o quanto que o país perde, a economia do país, o quanto ela é comprometida com essa questão de eleições de 2 em 2 anos? Então, eu particularmente sou muito favorável, unificação das eleições. Nós vamos votar desde o prefeito até o presidente da República. E esse é um dos projetos que está ganhando um certo respaldo em Brasília. Eu creio que a partir de 2030 nós teríamos essa unificação, o que será muito bom, no meu entendimento. Então, nós temos que entender, primeiro, essas mudanças, elas não existe uma mudança perfeita, sempre são passíveis de críticas. Segundo ponto, elas não se dão da noite para o dia. É um casuísmo a gente aprovar agora o fim da reeleição para agora. Não. Tem que ter um prazo, tá, para isso ocorrer. Então, a expectativa nossa é que nós possamos ter, a médio prazo, um ambiente melhor para os governos atuarem com a unificação das eleições. Muito bom. Eu também concordo com isso bastante, viu? Essa questão de 5 anos, acho que é um tempo interessante, né? Depois a pessoa pode voltar 5 anos depois, né? Mas deu um início a uma construção, como nós conversamos antes, né? O Anastasia deu uma pavimentada no estado e hoje o Zema pode fazer muito mais, porque muitas coisas estavam pavimentadas, né? Não foram destruídas no período entre eles. Então, isso é muito importante. Nós falamos isso que você está dizendo, né? Esse pensamento da função do Estado é muito importante. Só um comentário rápido, Hernani, antes da sua pergunta. O que difere do pensamento do atual governo federal? Eu estou abstraindo qualquer questão, estou falando assim, a concepção que eu enxergo de país. A concepção atual do governo federal, ela é uma concepção, no meu entendimento, que ela não atende à expectativa da população brasileira. Primeira criação do tanto de ministério, né? São acho que 34, 35 ministérios. Se chegar o presidente da República e perguntar o nome de todos eles, ele não sabe. Ele não sabe o nome não sabe, eu estou te dizendo, ele não sabe. Porque é muita gente, são 34 nomes. Ele reúne com todos eles? Não, lógico que não. Então tem um pensamento de Estado, na minha concepção equivocada. Há um entendimento que o Estado é que tem que promover o desenvolvimento, o Estado não tem que promover, o Estado cria condições para o desenvolvimento. Há um pensamento que eu vejo extremamente perigoso de interferência em empresas privadas para atender interesses, que eu acho isso extremamente negativo. Isso compromete segurança jurídica, compromete a imagem do Brasil no exterior. E isso, todos esses fatores, eles têm dado recado, a população tem mandado recado através das pesquisas, né? Da queda de avaliação em relação ao governo federal. Não, eu ia comentar, Fábio, eu também trabalho num movimento voluntário, que é o Minas 2032, né? É um movimento para trabalhar, disseminar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para o interior, né? Que chegam mais devagar do que numa capital. Então, a gente trabalha muito pela cidadania, né? Porque, ao desenvolver esses objetivos, você está criando condições para termos bons cidadãos, né? Então, nada mais realizar os objetivos sustentáveis da ONU do que trabalhar pela cidadania, né? Uma cidade boa para se morar, uma cidade boa para se visitar, condições de estudo, de saúde, de mobilidade, de habitação. Então, nada mais do que isso. Só que tem muitas coisas sendo feitas que não tem o selo daquele. Esse aqui é o objetivo tal, número 7, número 10. Precisa ter isso para a gente perceber que a coisa está andando frente ao conceito mundial. E isso atrai investimentos, isso atrai também satisfação pessoal. E também gostar de onde você mora. Você está contribuindo como cidadão. Não é isso mesmo? Então, exatamente. Essa visão que nós passamos
o Estado é uma federação, um Estado estadual, um Estado municipal, que está ali perto de você encontra com o prefeito na rua, né? A maioria dos Estados Unidos você encontra com o prefeito na rua. Aqui não, aqui a gente não tem essas, na capital não tem essa satisfação, né? Porque é uma cidade maior, uma cidade com muitas dificuldades, mas que também parada, como você disse, há anos. Então nós precisamos trabalhar por isso também, né? Eu acho que é muito bom, eu tenho um outro exemplo, né? Lá no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, lá tem, há mais de 60 anos, uma sociedade dos amigos de Santa Rita do Sapucaí, que reúne as principais lideranças, os principais empresários, né? E que dão sugestões e acompanham os governos municipais. Então, é a sociedade, né, civil, organizada e não organizada, seus moradores, que estão ali atentos pelo que está fazendo, para onde mora. O que eu quero hoje? Eu quero, aqui em Belo Horizonte, que resolva esse problema do anel rodoviário? É federal? Não. Mas tem que resolver. O prefeito tem que resolver. Tem que dar jeito nisso. O Estado tem que colaborar. Pressionar o federal para resolver. Agora, você fez saber, no ano, quantas mortes acontecem, quantos acidentes acontecem, quanto tempo parado, que é renda, o que está acontecendo. Ninguém fala nisso, você não vê isso. Você não vê em Belo Horizonte falar dos moradores de rua e uma solução que está sendo proposta, qual? Não é? Isso são os problemas sociais. E que a política tem que tratar disso, independente do partido que está. Exatamente, Hernani, isso é muito importante. E não tem como a gente pensar que o Estado sozinho vai resolver os problemas. É justamente essa questão, é o Estado com é o que a gente chama de o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Né? O primeiro setor, que é o poder público, é o Estado. O segundo setor, que são as empresas que objetivam lucro, que geram emprego, que geram renda para o país. E o terceiro setor, que é a sociedade civil. Então, nos locais onde há uma interseção desses três entes fundamentais, nós percebemos que há um ambiente mais harmônico de investimentos, de qualidade de vida. A gente percebe claramente isso. Agora, onde não há essa questão, esse trabalho coletivo desses três setores, não funciona. Então, agora, parte o quê? Do primeiro setor forte, atuante, e colocar na mesma mesa os outros dois setores. Sem demonizar ninguém. Todos eles são importantes. Isso e é o que falta muito, né? A gente percebe que há essa dificuldade. E hoje nós estamos somados com uma polarização fortíssima nesse país, né? Uma polarização que ela é prejudicial no debate de políticas públicas e de leis. Há uma preocupação muito grande agora, até na eleição municipal, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, de ter uma polarização em que vão se dominar temas nacionais. Lula versus Bolsonaro. Nós não podemos entrar nessa seara, nós temos que debater política local. Nós temos que debater aqui em Belo Horizonte a mobilidade, mas de forma concreta, não é com promessa vã. Nós temos que debater aqui o seguinte, gente, é o que você falou, o aumento do morador de rua. Isso é fato. Não é achismo. Nós temos que debater aqui, gente, os equipamentos públicos hoje da prefeitura, como parques e tal, estão, na boa parte deles, abandonados e sem a menor estrutura. Nós vamos continuar desse jeito? O que nós podemos fazer para potencializar ainda mais as vocações aqui de Belo Horizonte? Isso é que nós temos que debater e ações concretas para isso. Porque se nós cairmos na conversa de debater se é Lula ou Bolsonaro e deixarmos as outras questões, ok, nós vamos ter um resultado eleitoral e quem vai perder somos todos nós. Então é até um apelo, né, Hernani, que a gente faz agora a todos os pré-candidatos, os que vão realmente ser candidatos a partir aí das convenções partidárias em julho, para os candidatos e para os partidos, que não dominem as nossas discussões e debates com questões em âmbito nacional. Nós queremos propostas concretas para o nosso dia a dia aqui da cidade.
é o buraco na rua, é o centro de saúde que não consegue atender, são as EMEIs de educação infantil que tem um horário inadequado para as crianças estarem lá, é o problema da mobilidade gravíssimo. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar desse jeito? Nós vamos ser mais pujantes em alternativas de mobilidade, metrô, coisa concreta? Nós vamos arrumar a nossa Lagoa da Pampulha, nós vamos abrir algumas áreas verdes, parques nossos para concessão de iniciativa privada, para criar uma cidade cada vez mais pujante. Nós vamos tirar do papel o nosso centro de convenções aqui de Belo Horizonte para potencializar o turismo. Nós vamos resolver uma questão que, mesmo ela sendo uma titularidade do governo do Estado, mas o prefeito de Belo Horizonte é fundamental no processo, que é, por exemplo, a questão do Parque da Gameleira, para nós possibilitarmos abertura para a iniciativa privada, uma concessão para ela assumir e colocar aquilo ali como o melhor parque de exposição do Brasil, para potencializar ainda mais eventos, turismo, feiras ligadas à nossa gastronomia e por aí vai. Essa é a questão que nós temos que colocar na mesa, sabe, Hernando? Num ano de eleição municipal. Muito bom. Fábio, queria te agradecer, né? Seus breves comentários, porque essa conversa é longa e necessária, né? Mas aqui é apenas um aperitivo e vamos indo aí nessa trajetória de alguns meses, para a gente também falar mais sobre a formação do cidadão. Exato, Hernando, foi um prazer estar aqui com você, com a turma toda que está nos vendo, nos ouvindo, é uma satisfação muito grande e é um desafio cada vez maior, né? Nós participarmos do dia a dia da política para nós termos uma sociedade menos justa mais justa e menos desigual. Esse é o nosso grande desafio. Então, muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. Tivemos, então, aí o advogado Fábio Caldeira Castro, mestre em ciência política e doutor em direito. Ele também participa, junto com empresários, da discussão dessa política econômica, dessa política eleitoral. É um estrategista e um consultor de relações institucional e governamentais. E muitas dessas ideias a gente concorda com elas e são essenciais para que a gente tenha um país, aquele país que a gente quer, né? Formado por excelentes cidadãos. E que a gente também obedeça lá à ONU, né? E vá crescendo naqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, que é bom para a nossa própria vida. Forte abraço, até o próximo Papo Mineiro.